Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre características do território brasileiro ligadas à formação e atividades econômicas desenvolvidas ao longo da formação e da expansão do território brasileiro. Importantíssimo entender o que são essas atividades e como elas influenciaram nessa ideia da formação do nosso território. E aí eu pergunto para vocês sabem como se forma um território? Quando eu uso esse conceito? E também você lembra de algum exemplo de atividade econômica aí do teu município? Que característica nós podemos considerar? Então, um território se forma a partir de eu ter uma área delimitada por fronteiras e com um poder instituído. Isso é uma formação de um território. As terras já podem existir, mas nem sempre há um território ali se eu não tiver limites, fronteiras e um poder instituído. E atividades econômicas, existem diferentes atividades econômicas que vão gerar emprego e renda. Mas vamos pensar um pouquinho na ideia da formação do território brasileiro. Então, o que nós vamos ter? Tratados que foram importantes e que estabeleceram as primeiras formas do nosso território. O Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, estabelecia o que era Brasil, o que eram as terras que iam pertencer para Portugal. Esta porção que nós temos em amarelo aqui indica justamente o que era o Brasil, que era muito menor do que é o tamanho territorial do Brasil hoje. Mas o que era ocupado pelos colonizadores quando chegaram aqui é esta porção ali estabelecida a partir do acordo feito entre Portugal e Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas. Eles fizeram esse acordo antes de chegar aqui. E aí, chegando aqui, ocuparam essas porções, principalmente o litoral, para desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. O que nós temos de atividades desenvolvidas ali? A exploração dos recursos da floresta atlântica, principalmente do pau-brasil. O cultivo da cana-de-açúcar foi outra atividade econômica bem importante do início da ocupação do território brasileiro. Mas os portugueses avançaram em direção ao interior em busca de mais recursos e aí não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, acabaram avançando sobre as terras que eram espanholas, para buscar esses recursos ali. E aí, em 1750, houve a necessidade de fazer um novo acordo, que era o Tratado de Madrid, porque como eles avançaram muito em terras espanholas e tomaram posse e exploravam os recursos dessas terras, era preciso delimitar novas fronteiras para o território brasileiro. Essa é a ideia daí que a gente tem da expansão territorial. O que marcou a expansão do Brasil? Ou seja, ele era de um tamanho e aumentou de tamanho. A colonização, ou seja, a ocupação, o uso da mão de obra escrava para o cultivo, ali para o desenvolvimento das atividades econômicas, os ciclos econômicos em si, a busca por recursos naturais fez com que se ampliasse ali a ocupação do território pelos portugueses, Então aqui nós temos daí o avanço dessas atividades no século XVII, principalmente da atividade pecuária aqui para o interior e a exploração de especiarias aqui na região da floresta amazônica são dois fatores importantes. Aqui nós vamos ter já no século XVIII atividades como a mineração e a pecuária bastante avançadas ali para o interior do que já é o território brasileiro formado e considerando a expansão desse território. E a partir daí nós vamos ter atividades econômicas que são desenvolvidas, cada setor. Então, ao longo da história, diferentes ciclos econômicos aconteceram no Brasil, que estão ligados ou ao setor primário, ou secundário, ou terciário. O que é o setor primário? É aquele que desenvolve a agricultura, a pecuária ou o extrativismo, fornece matéria-prima para os outros setores. O setor secundário é a transformação, ou seja, a indústria. É a indústria que transforma, que pega a matéria-prima e transforma em produtos que nós vamos consumir. E o setor terciário é o setor de serviços e comércio. Então, as atividades como, por exemplo, o dentista, o professor, o médico, fazem parte do setor de serviços. O desenvolvimento de tecnologia faz parte do setor de serviços também, certo? Então, há atividades aqui envolvidas
nesses setores da economia que ao longo da história foram desenvolvidas no Brasil, importante para entender essa ideia da expansão do território. Nesse vídeo nós falamos sobre a formação e as principais atividades econômicas para a ocupação do território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!